num jumentinho. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, hoje vamos ler Zacarias capítulo 9. Glória a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Paz seja convosco. E graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aí o nosso tema de hoje. Um rei montado no jumentinho. Glória a Deus. Pai, nós oramos pela cidade de Jerusalém, cidade do grande rei, cidade de Davi. Oramos para que haja paz sobre Jerusalém. E oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Leitura do capítulo 9. O peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, o seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. Aleluia. Agora que Israel se volta para o Senhor, Deus está enviando o peso, a sentença. Peso é sentença. Peso de Abacuque é sentença de Abacuque. Né? Peso de Naum é sentença de Naum. E aqui é o peso de Zacarias contra a terra de Adraque. Aqui ele vai colocar a terra Assíria, os filisteus e outros povos aqui como representantes de todos os inimigos da nação de Israel. Esse capítulo é um capítulo escatológico. Zacarias é também um livro apocalíptico, linguagem apocalíptica, tem muitos simbolismos, muitos sinais, e aqui nós estamos falando de um capítulo escatológico, vai falar do Messias. E também Ramate, que confina com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como pó, e ouro fino como a lama das ruas. Lembrando que Ezequiel 28 compara o rei de Tiro ao diabo, né? A Satanás. E aqui, mais uma vez, fazendo referência a Tiro, um dos inimigos de Israel. Eis que o Senhor despojará e ferirá no mar a sua força. Tiro era famoso com seus navios mercantes, com seu comércio. E ela será consumida, a força, será consumida pelo fogo. Agora, essas cidades aqui são todas filisteias. Ascalon o verá e temerá. Também Gaza, ouviu falar nisso? Faixa de Gaza, é essa mesmo. E terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida. E o rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. Gaza, Ascalon, Ecrom fazem parte dos 5 grandes reinos filisteus. Fica ali na faixa, na orla, onde você atravessando vai chegar em Israel, né? Fica na beira do mar, é uma área boa, né? Israel fica mais para dentro um pouco, então tem uma faixinha que pega ali, uma pontinha do mar. Então Ascalon, Gaza, Ecrom, não será habitada. Deus está julgando essa cidade dos filisteus. E um bastardo habitará em Asdod, outra cidade. E exterminarei a soberba dos filisteus. Todas essas cidades são cidades filisteias. No capítulo 9, versículo 5. Gaza, Ecrom e Ascalon. Tá? E aqui você tem Asdod.
diz que um bastardo habitará em Asdod, ou seja, estrangeiros habitarão, tomarão conta, invadirão. E exterminarei a soberba dos filisteus. Não é de hoje que o filisteu é soberbo. E nós vemos isso com alguns palestinos, não todos, né? Não todos. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como governador em Judá, e Ecrom como um jebuseu. Ou seja, Ecrom é como um inimigo de Israel, que é o jebuseu, aquelas nações que Deus mandou tirar da frente de Israel. Vou ler o 9:7 na nova versão transformadora. Diz assim, 9:7. Arrancarei de sua boca carne com sangue, e de seus dentes tirarei detestáveis sacrifícios. Então os filisteus que sobreviverem adorarão o nosso Deus, e se tornarão uma nova família em Judá. Os filisteus de Ecrom se unirão ao meu povo, como fizeram em outros tempos os jebuseus. Então aqui está bem melhor nessa versão que eu li aqui, tá? Nova versão transformadora. Vou ler de novo. Arrancarei da sua boca a carne com sangue, e os seus dentes tirarei, e de seus dentes tirarei os detestáveis sacrifícios. Então, quando fala aqui, e dentre os seus dentes as suas abominações, são sacrifícios de comida, de coisas sacrificadas a ídolos. Ok? Então os filisteus que sobreviverem adorarão o seu Deus, e se tornarão uma nova família em Judá. E os filisteus de Ecrom se unirão ao meu povo, como fizeram em outros tempos os jebuseus. O jebuseu aqui está jebuseus. Então, está dizendo que no fim dos tempos, nesse tempo escatológico aqui, do reino do Messias, alguns filisteus vão reconhecer a soberania de Deus e vão adorar o Deus de Israel. Aleluia. E acampar-me-ei ao redor da minha casa. Eita Jesus. Deus está dizendo, acampar-me-ei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi com os meus olhos. Deus está dizendo, eu mesmo vi, vocês oprimiram o meu povo. Agora eu vou ficar aqui acampado ao redor do templo, e nenhum exército mais vai oprimir vocês. Eita glória! Oramos por Jerusalém todos os dias aqui no início, até que venha Siló, até que venha o Messias, Yeshua HaMashiach, até que eles digam, bendito que venha em nome do Senhor, aqueles que eles transpassaram, aqueles que eles rejeitaram. Virá sobre o Monte das Oliveiras e eles vão adorá-lo, recebê-lo. E quando isso acontecer, até os filisteus lá da faixa de Gaza vão se converter ao Deus de Israel. Aleluia. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. O povo esperava, naquele momento, por isso eles rejeitaram Jesus como Messias, um dos motivos é esse. Eles esperavam um cavaleiro forte, que viesse para combater o Império Romano e colocar Israel no centro da terra naquele momento, vencendo o Império Romano. Aí Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho. E o profeta Zacarias já tinha predito isso,
Aconteceu lá no Evangelho de Mateus. Eles colocaram as roupas no chão e disseram: bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus veio montado no jumentinho para cumprir essa profecia. Teu rei virá a ti justo, salvo, pobre, montado no jumentinho, humilde, e sobre o jumentinho, filho de jumento. Que privilégio desse jumentinho, né? Nós somos comparados a esse jumentinho. Sem ele, sem Jesus, nós não somos nada, mas com ele em nós nos tornamos celebridade. Aleluia. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Ou seja, Israel vai parar de depender daquele domo antimíssil que destrói os mísseis do Hamas, do Hezbollah e dos demais inimigos. Porque o próprio Senhor será um muro de fogo em volta de Israel. E ele vai declarar paz a todos os gentios, para que não haja mais invasão em Israel. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova, em que não havia água. Meu Deus. Cova sem água. Sofrimento, né? Sofrimento. Aqui onde eu moro estamos uns dias sem água. E sem água é difícil. Imagina um prisioneiro numa cova sem água. Aí Deus está dizendo que libertou o seu povo. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Meu povo, minha nação, Israel, bichinho de Jacó, ó presos de esperança. Vocês sempre esperaram? Agora voltem. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Ou seja, porção dobrada vocês receberão pelo sofrimento que passaram. Porque curvei Jacó para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. Ou seja, o levantar a nação de Israel contra aqueles que o oprimiram. Falou Grécia aqui, que foi um dos impérios que dominou o mundo. Império Romano, Império Medo-Persa, Império Grego, Grécia, né? E por último, o Império Romano, né? Império Babilônico, Medo-Persa, Grego e por último Romano. Aqui, vingança contra a Grécia. 14. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Eita glória! Redemoinhos do sul. Eu li lá em Isaías que os carros do Senhor são como um torvelinho. Torvelinho é um redemoinho de carros de fogo. E aí eu desvendei aquele mistério que o pessoal fica disputando aí. Elias subiu para o céu numa carruagem de fogo ou num redemoinho? Eu falei, gente, tá tudo ligado. Foi num redemoinho? Foi. Mas o redemoinho era de carros de fogo. Aleluia. O redemoinho de Deus chama torvelinho. E torvelinho é um redemoinho de carros de fogo. Então tá tudo ligado. Entendeu? Ele subiu no redemoinho, mas era um redemoinho de carros de fogo. Olha aí Deus de novo. Ele virá com os redemoinhos do sul. Aleluia. Me lembrei agora, quando eu estava começando o ministério, as irmãs de oração sempre diziam, o irmão é pastor. Dizia, não irmão, eu sou auxiliar de trabalho. O irmão é pastor. Eu falei, não irmão, eu sou presbítero. Não irmão, o irmão é pastor. Porque quando o irmão prega, eu vejo um redemoinho. E eu só vejo esse redemoinho quando é pastor. O senhor é pastor. Eu falei, amém. Então amém. Olha eu aqui, ó, pastor João Neres, glória a Deus. É porque tem um mistério com os homens de Deus, com esse redemoinho. Glória a Deus. 15. O Senhor dos Exércitos os amparará,
eles devorarão, depois que os tiverem sujeitado, as pedras da funda. Também beberão e farão barulho, como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como bacias de sacrifício e como os cantos do altar. Encher-se-ão aqui é de sangue, como bacias do sacrifício. 9,15 na outra versão, aqui nova versão transformadora, diz assim, está até marcado: o Senhor dos exércitos protegerá, e eles lançarão pedras contra os seus inimigos e os derrotarão. Gritarão na batalha como se estivessem embriagados de vinho. Ficarão cheios de sangue, como uma bacia, cobertos de sangue, como os cantos do altar. Só sabe disso quem já foi numa guerra. Ficaram cobertos de sangue de tanta vingança dos inimigos. Promessa de Deus para Israel. E o Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa, eles resplandecerão na sua terra. Aleluia. Nação de Israel resplandecerá na sua terra como pedras de uma coroa. Não adianta tentar impedir Israel. Quem tenta destruir Israel está aliado com o diabo e vai perder. Vai perder, porque Deus luta por Israel. Porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura, o trigo fará florescer os jovens e o mosto as virgens. Quem está assistindo essa live toda tarde está recebendo trigo fino, mel extraído da rocha. Aleluia. Mosto, vinho novo, para alegrar as virgens, os jovens, as moças. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Um rei montado num jumentinho? Sim, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Manso, humilde, calmo, sereno e tranquilo. Aleluia. Jesus de Nazaré. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas um dia ele virá em poder e grande glória sobre o Monte das Oliveiras, e não virá mais no jumentinho. Virá num cavalo branco, e na sua coxa e na sua testa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aquele tempo era um tempo que ele veio como homem, mas ele virá em breve como o Messias de Israel para estabelecer o reino milenar e para cumprir a profecia de Zacarias. Um rei montado no jumentinho. Glória a Deus. Amanhã, Zacarias capítulo 10. Obrigado, Radassa, minha linda, a neta mais linda do planeta. Eu não atualizei, mas já passamos de 8.300, tá? Ih, já está longe. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Só faltam 4 livros, inclusive Zacarias, que está acabando no capítulo 14. Oremos, 18 minutos, tá bom o tempo? Oremos pelo Brasil. Senhor Deus, Senhor, obrigado por mais esse capítulo, e eu quero te apresentar a nação brasileira. Estamos cansados de tanta corrupção, Deus, e queremos pedir a intervenção do Senhor sobre essa nação, principalmente sobre a justiça dessa nação. Porque tu és Jeová Tessitikeno, o Senhor que é a justiça nossa. E em nome de Jesus, se as leis se afrouxam e se o ímpio cerca o justo, em nome de Jesus nós pedimos como Abacuque: intervém, vem marchando com os teus cavalos. Tua palavra diz: abençoarei os que te abençoarem. Nós estamos debaixo dessa promessa. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então julga os inimigos de Israel e os inimigos dessa nação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga comigo: Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se você disse amém, também eu peço que compartilhe essa live com mais alguém. Divulgue esse trabalho. Estamos terminando em agosto, se Deus quiser, a live. E depois, pastor João Neto, depois nós vamos começar tudo de novo. E eu já tenho um projeto novo. Antes de começar a leitura dos livros novamente, com edição
de vídeo. E se Deus quiser, com o estúdio que Deus vai me dar ainda não tenho um estúdio. Mas já tenho um projeto de vídeo todo dia no mesmo horário, mas com um tema específico que eu vou anunciar para os irmãos no dia 22 de agosto, o dia do nosso aniversário e o dia da conclusão da live. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, muita paz. Até amanhã, se Deus quiser.